Muito bom dia a todos. No meu relógio aqui são 10 horas e 30 minutos em ponto, tá? Então, conforme nós prevemos, vamos iniciar o evento para tratarmos de um tema importante. Meu nome é Jorge Raja, tá? Eu sou responsável pela área de processos, pela área de qualidade da Prime IT, né, que é uma empresa nacional que atua no mercado de tecnologia da informação há mais de 25 anos. Tá? E hoje é um tema cuja relevância é alta por conta de tratar dados. Né? Dados são matéria-prima para que informações sejam constituídas, informações cujo poder vem ganhando cada vez mais força diante de uma evolução tecnológica significativa nos últimos tempos e cuja tendência é só aumentar. Tá? E, diante desse cenário, o nosso país instituiu uma lei que tem diversos fóruns de discussões aí para poder tratar essa questão de dados que são cada vez mais importantes e relevantes nos negócios. Tá? A LGPD é as 4 letras de uma sigla que tem tirado o sono de algumas pessoas. Aí, para poder tratarmos esse tipo de assunto, nós contamos aí com a presença de 2 especialistas, né? Mas antes da gente começar as apresentações, eu peço a gentileza para que todos deixem áudios e microfones e câmeras desligadas. No final do evento, nós vamos estar abrindo uma sessão exclusiva para que vocês possam estar comentando, fazendo comentários, para que vocês possam estar fazendo perguntas. Nessa primeira parte do evento, nós vamos estar transmitindo um conteúdo relacionado à LGPD. Também gostaria de deixar claro que este evento está sendo gravado, então eu conto com a ciência de todos sobre a gravação deste evento, que vai se tornar um ativo para a base de conhecimento da organização, da Prime IT Solution. Tá? E vou confessar para vocês que alguém me contou que parece que vai ter um sorteio no fim dessa live, tá? Então, os detalhes desse sorteio a gente vai estar abordando no decorrer do conteúdo. Parece que no final da live nós vamos sortear algo aí, tá bom? Para começarmos o evento, claro, a gente contou com 2 pessoas que são especialistas no assunto, que trabalham, que respiram a Lei Geral de Proteção a Dados, e é desta forma que eu chamo e dou muito bom dia aos senhores Humberto e Franzola. Muito bom dia, senhores. Humberto? Humberto, Franzola, vocês estão no mudo. Ele está no mudo, Malva. Bom dia. Bom dia, Franzola. Bom dia, Humberto. Você mandou deixar mudo, eu deixei, meu. Eu sigo à risca as orientações. Parabéns, isso já mostra aí uma boa característica aí do cumprimento aí das regras aí. Mas, claro, vocês, por serem os protagonistas do evento de hoje, afinal, são os grandes colaboradores do conhecimento que aqui vai ser transmitido, né? Então, por favor, se apresentem aí. Agora estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Humberto, perfeitamente. Legal. A câmera, me parece que quando eu entro com a apresentação, ela desliga a câmera automático, tá? Então, vocês me desculpem que eu não devo estar aparecendo aí, porque as 2 vezes que eu tentei colocar a câmera, quando compartilha a tela, ele fecha a câmera. É isso mesmo, Jorge? Não deveria, mas... Deixa eu ver se eu consigo, então, reativar. Só ativa a câmera. Ativa a câmera que aparece. Você não poderá compartilhar o vídeo quando concluir o compartilhamento com a câmera. Ele não deixa ver o vídeo. Tá? Tudo bem. Tudo bem. Depois eu apareço aí e dou a minha imagem para todos. Ok? Vamos lá. Eu começando então, já que eu sou o primeiro aqui da apresentação, eu sou o engenheiro Humberto Forte. Eu sou o criador do programa LGPD 13709. Nós montamos esse programa lá em 2018, assim que a lei foi promulgada pelo presidente da época, o Michel Temer.
nós montamos aí um grupo de trabalho de vários especialistas, o Franzola é um dos, né? Para principalmente estudar a lei para os nossos próprios negócios lá atrás. Então, estudamos bastante a GDPR, que já é a lei que roda na Europa. A nossa lei ela é uma cópia praticamente fiel da GDPR. Estudamos bastante a lei, adequamos nossas empresas, nossos negócios à lei, e a partir já de 2019, o programa LGPD 13709 ele começou a dar consultoria para outras empresas, auxiliar outras empresas no mercado a fazerem as adequações. Eu tenho alguns certificado de privacidade de dados, eu sou engenheiro, sou uma pessoa mais técnica no processo todo, estruturação e adequação LGPD, gestão de risco de informação, os impactos no marketing, sou especialista em marketing direto e campanhas altamente segmentadas, então nós trabalhamos com uma base de dados bastante grande, por isso que nós tivemos que nos adequar, e também tem um conhecimento muito aprofundado aí em tratamento de dados, em tratamento de informações, business inteligente, entre outros. Tá? Hoje a gente presta algum serviço de consultoria para a maior parte das empresas em todos os segmentos. Franzola, por favor, se apresente. Bota minhas informações aí, cara. Bom, eu sou José Antônio Franzola, sou conhecido como Franzola, né? Sou advogado, milito na área de consultoria, de planejamento e gestão, já ocupei vários cargos diretivos em empresas e na área de prestação de serviço, né? Me especializei, como o Humberto falou, quanto ao processo de adequação de LGPD, já estamos há 2 anos estudando esse assunto, afinco. Sou CEO da empresa Franzola Serviço, e também hoje sou juiz arbitral da Câmara Nacional de Arbitragem da área de eventos e turismo, convidado pelo meu amigo Ibrahim, que é um dos que está participando aí conosco, né? E também tem um livro escrito, A Trajetória dos Negócios, da Satisfação à Depressão, onde eu falo um pouquinho dos cuidados das empresas com referência a ter um negócio rentável e de sucesso, né? Perfeito. E Jorge, você já falou um pouquinho de você, fala mais um pouco aí, por favor. Fala um pouquinho da Prime IT também. Claro. Como eu falei, a Prime IT ela é uma empresa que atua no segmento aí de tecnologia da informação, é uma empresa nacional há mais de 25 anos atuando neste mercado, tá? E minha atuação, ela envolve muito forte a questão de processos de negócios, qualidade, e quando se fala em processo, essa Lei Geral de Proteção a Dados, que é o tema central aí do nosso evento de hoje, ela veio para transformar vários processos, né? Processos que vão determinar a questão da tratativa de dados. E diante disso, Humberto, eu vou passar a bola para você poder startar aí as explanações, porque, olha, quando se é instituída uma lei com uma série de regras, questões legislativas que devem ser seguidas, o que isso envolve dentro de uma transformação de processos? Como é que isso é visto no mercado? Isso, perfeito. Hoje o que nós vemos, viu, Jorge? Hoje, em cima do assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a maior parte dos empresários já sabem que a lei existe, que já está em vigor, que agora, a partir de agosto próximo, aí, daqui a um mês e pouquinho, já entram as sanções efetivas da NPD. Muita gente acha que a lei começa a partir de agosto. Não, ela já foi sancionada, já está em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020. Mas uma grande dúvida que tem dos empresários é que eles sabem que eles vão ter que se adequar, mas não têm a mínima ideia do que fazer. E hoje a nossa live aqui, ela está bem focada no processo de adequação de uma empresa, né? O que é? E esse infográfico que eu coloquei aí agora, mostra bem aí, ele é bem legal, que nós fizemos, o que alguns acham que é adequação e o que ela efetivamente é, né? Então, hoje a gente vê no mercado até muitos profissionais aí que se colocam como especialistas,
falando que se fizer um termo de consentimento lá no site já está bom, se tiver uma política de privacidade também, faz alguns ajustes contratuais, tem uma política de cookie, que está maravilhoso. Não é, isso aqui realmente é a pontinha do iceberg, né? É muito a ponta do iceberg. O que é o processo de adequação efetivo? Ele vem a partir do primeiro mapeamento dos processos. A empresa tem que saber tudo onde ela tem dado pessoal, como ela trata o dado pessoal, né? E só relembrando um pouquinho da lei, o que é o tratamento de dado pessoal? O tratamento é tudo que você faz com o dado pessoal, desde a coleta. Coletou um dado pessoal, ele você já está abaixo da lei. Você guardou ele, você fez um backup, você incluiu alguma informação, excluiu alguma informação, compartilhou isso com outras pessoas, outras empresas, até a exclusão, inclusive a exclusão. A inclusão e a exclusão, ela é vista como um tratamento de dados pela lei e você tem que estar enquadrado, ok? Lembrando também que esse enquadramento, ele tem, a lei te dá 10 bases legais, a gente vai falar um pouquinho disso também aí logo aqui à frente, o Franzola já vai falar um pouquinho sobre enquadramento dentro das bases legais que a lei permite que as empresas tratem os dados pessoais. Minimização de tratamento, né? O que é isso? Muitas empresas têm um monte de informação que não são necessárias para o seu negócio. Então, a própria lei diz que para minimizar, ter o mínimo possível de dado pessoal dentro da empresa. Então, você tem que mapear todos esses processos e o que você trata de dados para poder minimizar. Aculturamento, esse é muito importante, é todas as pessoas que trabalham com dados pessoais dentro da empresa, os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores, têm que estar aculturados na segurança, no respeito ao tratamento do dado pessoal. A transparência com o titular do dado, com a NPD, dentro da empresa, ter um código de conduta muito específico dentro da empresa de como tratar os dados pessoais. Isso é muito importante. A segurança da informação, né? Aqui você mapeia, você enquadra a base legal, você legaliza a utilização desse dado e depois, obviamente, você tem que ter toda uma segurança em cima desse trabalho todo que você fez para essa informação não ser vazada. Nós temos visto muito aí, esses dias passados aí, uma série de notícias sobre vazamento de informações. Um compliance, isso é muito forte, entre outros clientes, seus fornecedores. Prevenção e informação, isso aqui tem que ser constante. Prevenir fraudes ou algum incidente de informação, né? E informação desses incidentes. Se você tiver, você tem que prevenir, mas se tiver algum vazamento, você tem que informar isso. Informar ao titular do dado, depende do vazamento, informar a própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ter uma governança plena em cima de todo esse trabalho. E uma continuidade. A gente brinca, né, que toda a adequação, ela começa com uma fotografia da empresa, que é esse mapeamento dos dados, dos processos aqui, de tudo que você faz, e termina num filme sem fim, porque esse é um processo contínuo de aperfeiçoamento desses processos e de tudo isso que vai ser implementado. E, obviamente, também tem que ter um termo de consentimento com o titular, se for o caso, né, uma política de privacidade forte, que seja cumprida, ajustes contratuais, obviamente, política de cookie, isso é importante também, mas não é a única coisa, ok? Quer colocar mais alguma coisa, Franzola? Não, está perfeito, Humberto, está perfeito. Olha, eu confesso que quando você mostrou, na hora de elaborar o conteúdo, você mostrou essa imagem, Humberto, ela é uma imagem muito interessante, que ela mostra realmente o que muita gente acha que é, né? E o que realmente envolve esse tipo de transformação. Agora, vendo essa imagem, vendo esse gelo todo aí, eu lembrei de uma expressão popular, que é entrar numa fria. Como é que é essa história? A gente está entrando numa fria ou não? Se não fizer adequação, com certeza você vai estar entrando numa fria, né? A ideia é que faça adequação efetivamente para não entrar. Se isso é bacana... exatamente. Se só olhar a parte de cima, que vai entrar numa fria. Isso, exatamente. Tá? O naviozinho aqui, o Titanic, né? A hora que bater, se ele não estiver certinho, aí que ele vai para o fundo do mar aqui, né? Tá? Mas esse infográfico ele é bastante forte, né? Mostra bem que a adequação ele não é um trabalho simples, é um trabalho bastante sensível, né?
criterioso, tem que ter bastante critério, fazer com cuidado, porque é um trabalho que vai dar base a todo o desenvolvimento posterior aí de tratamento de dados. É uma cultura nova que está vindo para o mercado, não só para as empresas, mas até para o próprio titular, né? A nossa informação hoje, ela é extremamente valiosa, a gente não dá valor, né? Hoje o dado pessoal, ele é um ativo, e esse ativo ele tem que ser cuidado tanto por nós mesmos, que somos donos, os titulares das informações, quanto aqueles que a usam, ok? Legal. Vamos lá. Aí eu passo a bola para o Franzola, para ele falar um pouquinho aí sobre os 10 princípios, a gente vai falar dos 4 principais, tá? Por favor, Franzola. Então, a ideia nossa é passar de uma forma mais rápida dentro das questões jurídicas, né? Porque uma grande maioria das empresas, dos profissionais, eles já tiveram um contato com a lei. E o nosso objetivo principal é deixar um tempo no final dessa live para que a gente troque experiências e também tire algumas dúvidas do público, né? Então, nós vamos passar de uma forma mais, assim, rápida nos assuntos relacionados à legislação, até para que a gente tenha mais tempo disponível no final para poder estar à disposição de vocês, para a gente trocar experiências e também tirar alguma dúvida de vocês, correto? Perfeito. Como o Humberto falou, na verdade a lei traz 10 princípios, né? Agora nós já, como estamos na estrada há um determinado tempo já fazendo as adequações, né? Temos vários clientes, alguns já com adequações concluídas, outros em andamento. Nós focamos em 4 deles, tá? Que nós consideramos ser os principais, aqueles que envolvem mais as atividades privadas, né? Porque alguns outros eles estão mais destinados nas atividades públicas, né? Então, dentre os 4, o primeiro é a finalidade. Esse é muito importante, né? Porque nós precisamos identificar, na hora que nós vamos fazer o mapeamento do processo, a real finalidade de cada um dos dados pessoais que nós formos estar solicitando aos titulares, né? Porque nós vamos ter que deixar eles, de forma transparente, cientes e informados o porquê de utilização daquele determinado dado, né? Então, nós dizemos que o tratamento para propósito legítimo, específico, explícito e informado aos titulares, né? E outra coisa que a gente chama atenção também é que, na medida que você vê uma finalidade para determinado dado pessoal, se eventualmente você for usar aquele dado pessoal em outra finalidade, a necessidade de voltar lá e conversar com o titular, pegando o consentimento dele. Porque o consentimento não é genérico. O consentimento é dado para a utilização para aquela determinada finalidade. Outra coisa também é necessidade, né? Nós temos uma cultura aqui no Brasil, eu não conheço muito bem fora daqui, mas vou falar do Brasil, de que nós queremos ter um volume grande de informações, muitas delas que não faz sentido em função da necessidade. Na medida que veio a lei, isso está impondo, tá, um cuidado maior por parte de quem trata dados pessoais, porque ele deve buscar o mínimo necessário dos dados. Não precisa ter nada além daquilo, porque quanto mais dados pessoais que ele estiver tratando, maior é a possibilidade de ter um incidente com esses dados e ele ser cobrado lá na frente. Humberto? É que está demorando um pouquinho, tem um delay, desculpa. Desculpa. Então, se você quiser ir já pondo os outros. Isso, pronto. Já está entrando no próximo. Como eu falei anteriormente, a transparência, né? A transparência é garantir aos titulares, com informações claras, precisas e de fácil entendimento deles, de por que nós estamos utilizando aquele determinado dado pessoal. Até para que, quando ele dê o consentimento, ou a gente coloque debaixo de um outro princípio da lei, né, que a lei estabelece como possibilidade de tratamento, que ele realmente entenda, né, e ele nos dê o consentimento naquelas situações que carece realmente o consentimento deles, porque tem algumas situações que a própria lei
estabelece que não existe a necessidade de consentimento, mas não abre mão da transparência junto ao titular. E, por fim, a questão de segurança, né? Isso é interessante aqui, porque na medida que a gente começou a falar de adequação, eu, como advogado, puxava a sardinha do meu lado, e o Humberto, como um técnico na área de TI, de segurança da informação, puxava a sardinha para o lado deles. E a lei deixa claro o seguinte: são medidas técnicas e administrativas. Então, não envolve só a área de tecnologia da informação ou só a área do direito. Ela envolve todas as áreas da empresa, né? E os cuidados para proteger os dados pessoais são de responsabilidade de todos, né? Vamos falar um pouquinho das bases legais, então, né? Nós temos aí 10 bases legais. Nós vamos dar destaque a algumas que estão relacionadas realmente à entidade pública, né? Aliás, desculpa, à entidade privada, porque algumas delas, elas são destinadas mais, estão voltadas à entidade pública, né? Então, nós temos o consentimento, e é interessante a gente dizer o seguinte: o consentimento é um dos principais princípios da lei, tá? Como base legal. Porém, não é o único. Então, o que acontece? Existe no mercado uma preocupação bastante grande quanto a enquadrar os dados pessoais dentro dessas bases legais, né? Então, o consentimento é o mais importante de todos, porque você pegou e o titular está te dando de forma explícita, tá? De que ele concorda que você esteja tratando os dados pessoais deles. Mas não para aí, né? Nós temos um segundo, que normalmente eu deixo para falar por último, mas vou falar agora, que é o interesse legítimo do controlador, que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, a figura do controlador. Então, o que acontece? Precisa tomar muito cuidado, porque o controlador ele fica exposto junto à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de justificar se eventualmente o titular se vê ofendido na utilização daquele dado para aquela determinada finalidade. Então, existe aí uma necessidade muito grande do controlador tomar muito cuidado e fazer realmente, usar dessa prática que a lei dá a ele, só em casos excepcionais. Também para execução de contratos, né? Então, na execução de contratos, por exemplo, nas empresas, a área de recursos humanos, a gente dá como exemplo, porque empresas, a maioria dos dados pessoais são tratados na área de RH, a partir do momento de que você vai fazer a contratação do funcionário. Tem algumas informações para atender o E-Social, para atender a Previdência Social e outros órgãos do governo, que são necessários você ter essas informações para poder elaborar o contrato de trabalho dele. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que avisá-lo que você está usando essas informações para tal finalidade, né? Para atender o E-Social, para atender o Previdência ou coisa parecida. A questão de saúde, ela está mais envolvida com a área pública. Na área privada, ela está mais, ela aparece nas atividades de medicina e saúde do trabalhador, né? Medicina, saúde, higiene e segurança do trabalhador. Agora, na hora que a gente vê essa possibilidade, o tratamento dele mais intenso é dado na área pública, né? A área de pesquisa também está vinculado muito à universidade, à área pública, à vida também, né? E basicamente políticas públicas. Depois nós temos obrigação legal. Obrigação legal na medida que você é obrigado a ter aquela informação para poder se justificar junto a algum órgão público, alguma situação que a lei exija que você faça a apresentação daquela informação, daquele dado pessoal. Em processos judiciais, administrativos, e também na parte arbitral, né, que eu, como eu disse anteriormente, sou juiz arbitral, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado.
Então, a necessidade que você tenha de dados pessoais para poder atender processos judiciais ou administrativos ou coisa parecida. E, por fim, a proteção ao crédito, né? A proteção ao crédito está mais envolvida aquelas empresas que disponibilizam informações pessoais para que quem vier a abrir crédito para aquele titular, ele tenha uma segurança maior de que o camarada seja um bom pagador, por exemplo. Perfeito, Franzola. Passamos, como o Franzola falou, nós passamos muito rapidamente por alguns pontos da lei, apenas só para pontuar o que nós vamos falar aqui para frente, né? Lembrar um pouco. Agora que começa um tema assim de transformação, né? Tendo a lei, porque realmente o LGPD, muitas mídias já promoveram uma série de conteúdos sobre a lei, sobre o que é a lei. Agora, o que vem em primeira coisa na cabeça das pessoas é o que é necessário para estar dentro da lei. Aí agora vai começar, né? Isso, exatamente. O que temos que fazer nós empresários, né? Para estar abaixo da lei, para não ter sanções, aí, ter problemas muito em breve, né? A gente fala muito em breve, mas já tem várias empresas aí tendo alguns problemas, tá? O Ministério Público, que já autuou algumas empresas, o próprio setor trabalhista, né? Também já tem algumas centenas aí de ações trabalhistas já em cima da LGPD. Depois a gente pode até entrar mais a fundo. Antes de continuar, eu gostaria, não sei se todos que estão participando tem convívio com a ferramenta, né? Mas nós tem um chat aí do ladinho, né? Se você colocar aí o mouse, você vai ver que tem uma mãozinha de erguer a mão e logo do ladinho tem a conversa. Ele vai abrir aí um chat para vocês colocarem perguntas. Vocês podem ir colocando aí, se vocês tiverem perguntas, já podem ir colocando, que se tiver, no momento a gente já pode estar respondendo essas perguntas aí do chat, ok? Fiquem à vontade para utilizar o chat aí. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho já os fatores, né? O que a gente, já no processo de adequação, né? A gente tem aí não existe, infelizmente, não existe uma conta mágica aí para adequação, não existe um sistema. Muitos empresários acham que quer comprar um sistema, né? Ou contratar uma consultoria, a consultoria vai fazer tudo sozinha. Não consegue fazer tudo sozinha, né? Muitas perguntas, quanto tempo demora para fazer? Quanto custa isso? Também não existe, depende muito de empresa para empresa, de segmento para segmento. Nós temos hoje aí no mesmo segmento com um custo totalmente diferente, porque depende muito, primeiro, do nível de entendimento e maturidade dos gestores da própria empresa, né, quanto ao assunto. Então, existem hoje gestores que acham ainda que a lei não vai pegar, embora ela já está em vigor, já vai fazer quase um ano aí que ela está em vigor, ainda a gente encontra empresários falando, aqui é Brasil, essa lei não pega. Já pegou, né? Felizmente ou infelizmente. Eu acho que é felizmente porque realmente os nossos dados, vendo o panorama como um titular, né? Os nossos dados estão sendo utilizados, muita gente trabalhando com dado inescrupulosamente, então a lei já efetivamente pegou, isso é muito bom, né? Então, depende muito, primeiro, né, o tempo, é o entendimento e maturidade do gestor. O segundo é a posição atual da empresa em função de cuidados que ela já tem perante a lei. Muitas empresas já tinham, independente da lei, elas já tomavam um cuidado com base de dados, com informações, enquanto outras não, né? Então, isso é muito importante também, isso para oferir tempo e também custo, né? O custo de uma adequação, só para vocês entenderem, ele está diretamente ligado à hora homem. Nós temos hoje para fazer uma adequação de uma empresa, são profissionais de vários segmentos. Tem que conhecer de base de dados, tem que conhecer de jurídico, né? Tem a parte de RH, tem a parte de segurança da informação. Então, é muito importante. Então, a hora homem da adequação está diretamente ligada o custo está diretamente ligado à hora homem que vai ser estipulada. A quantidade da estrutura interna também é diretamente ligada. Muitas vezes o cliente fala, não, eu quero contratar consultoria, todos os consultores que você tiver.
né? Mas não adianta isso, porque o consultor, no fundo, ele vai ter que estar linkado a um funcionário, à estrutura. Ele não consegue entrar nos processos do dia a dia, ele vai ter que acompanhar o funcionário. Então, a quantidade de estrutura interna que vai estar alocada para trabalhar no processo de adequação, nas etapas de adequação, é muito importante também, vai diretamente aferir aqui no custo e tempo da adequação. E o nível de exposição e sensibilidade dos dados pessoais. Tem empresas muito grandes que tratam poucos dados pessoais. E tem empresas pequenas que tratam muitos dados pessoais. Então, nem dá para falar, é desse segmento, vai custar tanto, é daquele segmento, é mais complicado. Não. Às vezes, no mesmo segmento, a empresa tem trata muitos dados pessoais, em outros casos, não. Tá? Esse daqui é importantíssimo, são os 4 pilares da adequação. Aí eu vou até pedir ajuda do Franzola em alguns momentos aqui, né? Aliás, até, desculpa interromper, por favor. Tem algumas pessoas já colocando uma série de questões no chat, tá? Isso é bem legal, mostra uma participação, claro, a gente vai abrir no final para até questões verbais serem colocadas, e se não, fiquem tranquilos que todas as questões serão respondidas. Se não der tempo de responder todas no evento, posteriormente vai ter retorno. Mas uma delas, Humberto, como você entrou no tema de adequação, eu já vou aproveitar e colocar aqui, que estão perguntando se há uma indicação de algum artigo sobre a implementação da LGPD em sites. Se vocês indicam, se tem algum artigo que vocês conheçam, se tem publicado no site, enfim, se tem algo a ser indicado. Essa é uma das questões do chat que eu estou aproveitando o momento do evento que acho que casa. Tá. Eu estou até colocando, acabei de colocar lá no chat, aqui, desculpa que não dá para ver o chat e a apresentação junto, eu tenho só 2 olhos, né? Claro. Não tem muito jeito, tá? Mas eu coloquei lá no nosso portal, LGPD, www.lgpd 13709, 13709 é o número da lei, tá? Nosso portal é lgpd13709.com.br. Ele tem lá uma série de informativos, ele está bem rico de informações, ok? Lá nós disponibilizamos e-books, cursos, manuais, e tem bastante coisa, tem link para tem outras lives que nós fizemos lá, focadas em alguns segmentos específicos, e tá bem legal, né? Legal. Então, uma coisa que você falou que realmente a nossa proposição hoje é responder 100% das perguntas colocadas lá no chat. Se nós não conseguimos no tempo previsto aqui da live, nós vamos responder um a um depois para cada um, ok? Ok. Obrigado. Ali tem também essa gravação e material que vão ser disponibilizados? Sim. Para quem se inscreveu, inclusive, após o evento, vai receber um e-book bem mais completo dessa apresentação, já com detalhes da adequação, mais pontos. É um e-book bem bacana, falando sobre adequação LGPD, tá? É bem mais aprofundado do que a apresentação que nós estamos fazendo. Okay? Voltando aqui nos 4 pilares, isso mostra muito bem a base da adequação. Então, hoje a gente vê muito no mercado alguém falando, é só processos, né? Ou é só tecnologia, ou é só jurídico, como eu falei lá no iceberg lá atrás. Não, a adequação ela tem 4 pilares que são muito fortes, né? São sobre as pessoas, o envolvimento dessas pessoas dentro do processo de adequação. São os funcionários da empresa, quem efetivamente trata os dados. Os operadores da informação são empresas que você manda dados pessoal para fora, ele tem que estar envolvido, né? Os próprios titulares também. Então, isso daqui é muito importante. Franzola, por favor, pode interrompendo e complementando, que eu acho que esse slide é um dos principais na nossa apresentação. São esses 4 pilares. Então, perfeito, né? Uma das coisas que precisa chamar bastante atenção, se você vê o núcleo dos 4 pilares, nós falamos do relatório de impacto de proteção de dados. E esse relatório a gente sente, né, porque nós estamos no mercado fazendo as adequações, de que é alguma coisa tão importante dentro da lei, porque a própria lei, ela fala do relatório, da necessidade do relatório de impacto de proteção de dados,
mas ele é praticamente desconhecido, né? E isso daí, inclusive, traz alguns prejuízos, porque na medida que a gente está falando de pessoa, de processo jurídico, tecnologia, nós queremos mostrar que a adequação dificilmente ela é feita por um determinado profissional, né? Dificilmente uma pessoa da área jurídica ela tem conhecimento suficiente da área técnica, da área de processos, até de pessoas tem, para levar adiante o processo de adequação. E da mesma forma, ou a pessoa de tecnologia ou a pessoa de processo. Então, nós deixamos bem claro que na hora que a gente mira a necessidade de cumprimento da lei, enquanto a adequação em conformidade com o relatório de impacto de proteção de dados, a gente, aliás, registro de impacto de proteção de dados, nós estamos falando que deve existir um tratamento, aliás, um trabalho colegiado, que a gente chama assim, né? Então, um trabalho colegiado de todas essas áreas, né? Exatamente. Então, aqui são pessoas, processos que lá, como nós falamos no mapeamento, a gente tem que ter todos os processos que tratam dados pessoais e analisar cada processo desse. Tem processo que é manual, tem processo que é eletrônico, tem processo que era manual e passa a ser eletrônico após a adequação. A gente tem aí vários exemplos, né, de processos. Por exemplo, a captura de um currículo. Hoje o currículo ele pode ser entregue na recepção, ele pode ser mandado por e-mail, ele pode ser capturado num de algum desses serviços de inclusão de currículos, né? E como trata isso? Oi? Eu vou interromper um pouquinho, porque o seu slide ele não avançou, ele ficou ainda em adequação. Eu vou rapidamente e vou pilotando, tudo bem? E aí você já pode abrir tua câmera aí. Tá ok. Então, peraí. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. A câmera está ativada, agora vocês estão me vendo. Apareceu para vocês? Sim. Vou colocar em modo de apresentação, tá? Então, estes são aí os pilares aí, né? Isso. Estamos conversando justamente em cima desses pilares, né? Dos 4 pilares, tá? Então, um dos pilares são as pessoas que têm que estar envolvidas, eles têm que estar aculturados, capacitados, a gente vai falar um pouquinho da capacitação já também. Volta naquele lá ainda, viu? É naquele lá, isso. Pode deixar. Uma coisa que me chama bem a atenção é essa questão do jurídico aí que o Franzella colocou, porque numa transformação de processo, que eu já pude participar de algumas, pessoas, processos e tecnologia sempre são pilares essenciais. O jurídico é novidade aí com a lei, né? Então, realmente, o Franzella tem total razão em puxar a sardinha aí, hein? Não, exatamente. E os 4, eles são 4 pilares que se complementam. Você hoje não consegue fazer uma adequação de LGPD trabalhando apenas tecnologia. Você não consegue fazer uma adequação trabalhando só as pessoas. Você não consegue fazer uma adequação trabalhando apenas processos ou apenas jurídico. Então, você tem que trabalhar as pessoas, aculturar, capacitar as pessoas. Você tem que analisar todos os processos que tratam dados pessoais dentro da sua empresa e acertá-los, né? Ok? Você tem que trabalhar os contratos, aí sim a parte de jurídico, contrato com o colaborador, contrato com o fornecedor, contrato com os próprios clientes, tá? E toda a tecnologia, né? Que vai auxiliar nos controles gerais e principalmente na segurança dessa informação. E aí sim a gente tem a adequação da conformidade, que é o final para a gente, o que a gente entrega, qual é o entregável de uma adequação LGPD. Para a gente é o relatório de impacto. Embora a lei ela fala que não é necessário o relatório de impacto para todas as empresas, apenas se ela tem um impacto muito grande, o processo ele leva, no final,
a você ter uma série de documentos que mostra como você trata e como tem que ser tratado o dado dentro da sua empresa. Né? Vai ser uma política, uma conduta, né? Uma política de conduta dentro da empresa, como os funcionários têm que tratar, política de mesa limpa, tratar o menos papel possível, né? Mudança de senha uma periodicidade. Então, são todos esses processos que montam, né? Pessoas, processos, jurídico e tecnologia, que vai dar efetivamente o trabalho da adequação. Tá? Franzola, quer complementar alguma coisa, por favor? Não, está perfeito. Tá bom. Aí agora a gente já vai entrar aí nos passos da adequação. O tempo é curto, o assunto é muito longo, né? O tempo é até curto da live, dado aí para a gente trabalhar muito tempo. Mas vamos lá, os passos da adequações, né? Quais são as principais etapas do processo de adequação? Primeiro é a definição do comitê gestor. Isso é muito importante. E aí a gente deixa bem claro, o processo de adequação LGPD é um processo top-down. Ele tem que vir com o primeiro executivo da empresa. Dali para baixo, ele tem que estar no topo da pirâmide, ok? E aí sim, gerar o comitê gestor. Normalmente, o que é o comitê gestor? São os principais executivos da área de RH, vocês vão ver no slide seguinte aí, quais são as áreas afetadas, praticamente todas as áreas das empresas, né? E todos que vão participar efetivamente do trabalho da adequação. O segundo é a equalização de conhecimento pelos envolvidos. E aí, a gente já leva direto, né? O que é isso? É capacitação dos envolvidos, ok? Nós em todas, com o passar do tempo aí das adequações que nós temos feito, nós percebemos que se você não equalizar o conhecimento do pessoal, desse grupo que vai trabalhar, o processo fica extremamente demorado. Então, nós queremos um curso, né? Então, nas adequações que nós fazemos, todo o pessoal que vai estar envolvido, ele obrigatoriamente tem que fazer esse curso. Ali a gente fala sobre a lei, sobre as bases legais, sobre as finalidades, né? Passo a passo de cada departamento, quais são o que eles têm que fazer. Esse curso, no fim, ficou tão bom que nós colocamos à venda. Muitos clientes nossos pediram para comprar parte desse curso. Ele auxilia muito. Algumas empresas menores, inclusive com o próprio curso, conseguem até fazer um bom percentual da adequação sozinhos, sem auxílio de uma consultoria, tá? Nesse ponto, nós acho que o Jorge até falou lá... Então, é isso que eu ia perguntar, Humberto. É este treinamento que nós vamos sortear uma vaga hoje, é isso? Isso, exatamente. Esse treinamento nós vamos estar sorteando para os inscritos no final do webinar, para quem fez a inscrição lá pelo site, nós temos os dados, nós vamos fazer um sorteio, tá? E, Jorge, eu conversei com o Franzola um pouco antes, e além esse curso hoje ele é vendido lá no site, no nosso portal, por R$ 2.500. É um curso gravado, ele tem lá, são 6 aulas, de mais ou menos meia hora cada aula, vai junto todas as apostilas, um farto material, todas as planilhas para auxiliar, um monte, termos de consentimento, exemplos, né, de termos de privacidade, de consentimento, tudo isso. Então, ele é muito rico, tá? Esse curso ele é vendido lá no nosso site por R$ 2.500. No final da live, nós vamos deixar um link que nós estamos vendendo o curso aqui na live por 750, para os 30 primeiros compradores. Okay? Olha, até meu filho que está aqui na sala ficou surpreso. É uma oportunidade, hein? É uma oportunidade. É lógico que a live não é, o nosso entendimento não é para realmente tirar dúvidas, né? Mas já fica também, se a pessoa quiser comprar o curso, ele vai estar lá, a gente vai colocar o link lá no final. E vai ter uma que vai ganhar de graça. Um vai ganhar de graça. E os outros podem, quem não for o sorteado, né, o sortudo, vai poder também comprar com bom desconto aí, tá? Por R$ 750. Ok? Bom, depois vem o mapeamento, né? Após, então, todo mundo estar no mesmo equalizado com conhecimento, a gente começa a fazer o mapeamento e revisão de atividades, bases legais e processos. Aí é levantamento de dados. Essa etapa, ela é, para mim, para o nosso grupo, ela é a principal, porque é ali que nós vamos verificar aonde a empresa trata dado pessoal, como ela trata esse dado,
vamos fazer a gente fala planilha, mas a gente utiliza, em alguns casos, alguns sistemas para elaboração documental, ok? Mas a gente vai falar em planilha, que no fundo o sistema também eles são parametrizações de planilhas. Isso entra numa análise de risco, de vulnerabilidades. Então, aí a gente vai levantar para cada processo desse, que trata um dado pessoal, qual é a vulnerabilidade, qual é o risco de exposição e o que a empresa deve fazer para minimizar esse risco. Tá? Paralelamente, a gente já pode ir revisando todos os contratos, políticas de privacidade, todas as políticas da empresa, não só de privacidade, de conduta, etc. Né? E o canal de comunicação com o titular. Como o Franzola falou agora há pouco, da transparência, né? A empresa ela tem que ter, a NPD exige que tenha um canal de comunicação muito transparente com o titular. Então, a empresa tem que ter um canal de comunicação. Se eu acho que eu tenho o meu dado dentro da Prime IT, por exemplo, eu tenho que ter um canal de acesso lá e perguntar, e você tem até, por lei, até 15 dias para me responder. Nesses dados que você me falar que você tem, eu posso pedir para fazer uma alteração, uma atualização, a exclusão de algum dado, a exclusão total do dado. Obviamente, se você não tem uma daquelas 10 bases legais para tratar o meu dado, né? Eu posso pedir para compartilhar esse dado com outro, posso pedir para fazer a transferência desse dado para uma outra empresa. Então, eu tenho que ter esse canal de comunicação. Isso é muito importante, né, da gente tratar. Então, isso é um processo novo também, além dos processos que já tem a empresa de tratamento de dados, é um processo novo que tem que ser colocado de acompanhamento. Se o titular, por exemplo, ele deu o consentimento dele, né, aquele consentimento tem que ser para aquela finalidade que ele deu, tem que cumprir o prazo que foi exposto. Por exemplo, vamos dar exemplos que é mais fácil até de entender. Uma compra de internet, né? A pessoa ela tem que dar o CPF lá no fim da compra, ela entra num check-out que ela tem que dar o CPF. Por que ela tem que dar o CPF? Tem uma finalidade, é para a empresa emitir a nota fiscal. Ela tem que dar um endereço, porque o endereço também tem que estar na nota fiscal e também tem que ter um endereço para entrega do produto. Ok? Qual é o tempo que esse dado pode ser tratado? Para essa finalidade da compra, é até a finalização da compra, até a entrega do produto, ou até o pagamento. Se ele comprou à vista, a partir da hora que entregou o produto, aquela finalidade daquele tratamento foi completa. Então, a empresa, teoricamente, se ela não pegar o consentimento do titular, ele teria que apagar aquele dado. Tá? Então, aí e tem que ter o canal de abertura com o titular, né? Analisar e implementar políticas e mecanismos robustos de segurança. Então, é isso. Lá nas partes anteriores, nós legalizamos o tratamento de dados, colocamos ele abaixo das bases legais, acertamos os processos, né? Mudamos alguns processos para ter minimização de risco, tá? E depois disso tudo, a gente tem que dar uma segurança. Poxa, legal. A gente dá um exemplo aí, que a gente coloca, né? Por exemplo, você está fazendo um cofre forte de um banco, né? Então, você faz lá toda a segurança do banco, mas você tem que ter o dinheiro que você vai colocar lá dentro, tem que ser, não pode ser uma nota falsa, tem que ser uma nota boa. Então, na adequação da LGPD é bem isso, a gente legaliza o tratamento dos dados e depois a gente tem toda a parte de segurança para esse dado não ser vazado, né? Voltamos aí com aculturamento, treinamento de funcionários e terceiros, aí aculturar a empresa inteira. E o próprio cliente também, né? É nossa função aculturar o cliente, ok? Franzola, Oi? Quer fazer alguma colocação? Não, eu só iria reforçar o início, dizendo o seguinte: na medida que nós começamos a apresentar proposta para adequações, nós sentimos duas dificuldades. A primeira dificuldade em termos de valores, né, das propostas. Porque, como nós estamos falando em estar com consultores homem-hora, os valores das propostas eles estão ficando astronômicos, né? E, ao mesmo tempo, o prazo. Então, nós temos um problema sério, porque nós falamos em 4 meses e tem a adequação que nós começamos a 14 e não terminou até agora, né?
Então, nós identificamos, nós debruçamos em cima desses assuntos para poder descobrir uma fórmula qualquer que nós conseguíssemos agilizar o processo e torná-lo de menor custo, né? Então, a partir daí que nós acabamos desenhando esses passos da adequação e dando ênfase na parte de capacitação e aculturamento, tá? A capacitação leva a que nós usamos a mão de obra própria do cliente em fazer grande parte do trabalho, especialmente quando ele vai desenhar os processos, né, todos internos, quando anteriormente nós mandávamos um consultor que ficava ao lado do empregado, porque ele sozinho não consegue desenhar o processo, e isso daí onerava bastante e jogava também o prazo mais para frente. Então, só para deixar bem claro, quanto é importante a parte de capacitação, independente se vai ser feito interno, se vai ser contratado consultores externos, coisa parecida, a capacitação certamente é a palavra-chave para a gente ter uma adequação eficaz, tá? Seria isso, Humberto. Perfeito, Franzola. Exatamente. E até porque a adequação, como eu falei lá atrás, ela não termina, né? Então, esse aculturamento, essa capacitação, ela é constante, tá? Continuando lá, então, a gente está falando de treinamento, de tudo isso. Temos também a parte toda... Volta, saiu a apresentação? Só para seguir ali a... Apareceu? Na anterior, por favor. Tem mais 2 itens importantes ali, né? Que é a implementação, aí juntamente, depois de todo o processo, é ir fazendo todas as políticas de privacidade, termo de conduta, conformidade, registro de atividades, né? A lei também, ela diz que a adequação ela tem que fazer, mas tem que ter um registro de atividade. Se você detectou um vazamento de informação, você tem que registrar isso daí. Se tiver um incidente lá na frente, ela vai pedir isso tudo, né? Então, o que a NPD vai pedir se tiver algum tipo de problema? Muita gente reclamando, de repente, numa tal empresa tem dado e não está dando retorno para ele está pedindo. Ela vai pedir o que foi feito. No fundo, ele é o relatório de impacto, né? Você sabe que você teve vazamento? Não sabe? Onde está o seu livro de registro? Né? Então, tudo isso é o que tem que ser implementado dentro da empresa, tá? Uma outra coisa que é um cargo novo que está acontecendo, que é o DPO, que é o encarregado, né? Pela lei encarregado, o DPO é a sigla em inglês, que é o encarregado dos dados. Essa é uma função nova que a NPD também diz que toda empresa tem que definir quem é o DPO, é o responsável, né? E esse responsável não é o dono da empresa, né? Porque aí você vai ter, ele tem uma função, nós vamos falar um pouquinho do DPO aí no próximo slide, tá? Mas ele é como se fosse um auditor dentro da empresa. Então, ele não pode ser o dono. Muita gente fala, eu sou o dono, eu vou ser o DPO. Não, vai haver conflito de interesse, né? O DPO está lá justamente para informar para o dono da empresa que algum daqueles processos não está sendo bem executado, né? Ele tem que dar a resposta para a NPD. Quem vai falar com a NPD é sempre o DPO. Quem vai falar com o titular é o DPO, né? Então, ele normalmente não é o dono, né? Vai haver um conflito de interesse, tá? E no fim, o que a gente fala que é o relatório de impacto e proteção de dados. Que esse, independente do tamanho, mesmo que a lei diga que o relatório de impacto tem que ser para algumas empresas que tenham uma vulnerabilidade maior, em todas as nossas adequações, o que a gente entrega no fim é um relatório de impacto, que ele vem lá tudo o que foi feito, como a empresa estava, o que foi levantado que tinha de vulnerabilidade, o que foi feito para melhorar essas vulnerabilidades, né? Tem lá tudo níveis de capacitação, de vulnerabilidade, de risco, né? E como ela está hoje. E esse relatório ele tem que ser periodicamente revisado, porque ali pode ter rotinas que vão ser melhoradas, tem rotinas que de repente foram implementadas, mas a empresa percebe que gerou um problema sério no dia a dia dela, então ela vai voltar para trás, isso tem que estar registrado lá,
Ok? Alguma colocação, Franzola? Se tiver, pode me interromper, hein? Eu estou falando perfeito. aqui. Vamos adiante. Tá bom, vamos lá. Vamos também que o tempo está correndo. Vamos lá. Pode passar o próximo slide. Isso. Aí são algumas áreas afetadas da empresa, praticamente todas. RH é muito afetado, TI sistemas, obviamente, também bastante afetado, porque dele vai estar abaixo dele vai estar toda a parte de segurança, principalmente tecnológica. É lógico que a gente não pode falar que segurança de um papel que o funcionário deixou em cima da mesa com dados pessoais, por exemplo, um currículo que foi jogado no lixo sem ser um descarte correto, né, sem fragmentar. Isso não pode estar abaixo do TI, obviamente, né? Tá? A parte comercial e marketing também, que trabalha bastante informação, o administrativo, contábil, contabilidade também, o financeiro e o jurídico, obviamente. Tá? Perdão, eu estou só ativando meu som, que ele tinha desligado sem querer aqui. Na verdade, Humberto, eu queria só fazer um comentário sobre a importância. Aqui, essas áreas afetadas, né, que você comenta, ela mostra aí uma abrangência da empresa como um todo. Agora, aqui, nesses passos de adequação que vocês colocam, eles são o que a gente chamou, quando você desenvolveu o conteúdo para essa live, é o coração da transformação. O coração da transformação está aqui, nesses passos. E entendemos que uma dessas etapas não sendo bem executada pode afetar ou romper uma estrutura daqueles pilares que foram mostrados anteriormente, aí o risco de insucesso ser alto. E com isso, eu queria só explanar aqui sobre a primeira etapa que é colocada sobre o comitê gestor. Quem faz parte deste comitê gestor? Quem costuma fazer parte dessa organização? O DPO, por exemplo, você citou que vai ser mais explanado daqui a pouco, ele faz parte desse comitê. Quem compõe esta equipe? Isso. Normalmente é o primeiro escalão da empresa, né? Gerentes de cada área. O DPO, se a empresa já definiu um DPO lá atrás, no começo, ele obviamente tem que participar. Se a empresa optar por lá atrás, depois ele vai ter que fazer um trabalho todo de conhecimento do que foi feito. Tá? E todos envolvidos, né? Logicamente, que os levantamentos de dados dificilmente vai ser feito pelo diretor ou pelo gerente. Né? Então, esses envolvidos também fazem parte indiretamente do comitê gestor. Mas o comitê gestor são os profissionais de cada área que vai estar trabalhando. Tá? E ali que a gente vai trabalhar depois, quando a gente discutir com o cliente, quando a consultoria discute com o cliente as soluções que a gente está sugerindo, né, para minimizar as vulnerabilidades, é com o comitê gestor. Ok? Todo mundo é envolvido embaixo. É muito importante, viu, Jorge, esse fato do acompanhamento de uma consultoria. Sim. A gente vê até empresas grandes que têm profissionais em todas aquelas áreas de pessoa, de processo, de jurídico tem o acompanhamento de uma consultoria, né? E o importante da consultoria é a gente ter bem em mente que a gente tem principalmente, embora a lei é clara em muitos casos, é a gente adequar dentro da possibilidade da empresa. A gente não pode querer mudar o core business da empresa, nem o dia a dia dela. Claro. Né? Então, a gente vê muito aí, principalmente a área escritórios, alguns jurídicos, né? Alguns escritórios jurídicos, que é muito fácil, pega a lei e aplica a lei. Só que aplicar a lei numa empresa, muitas vezes, inviabiliza o negócio da empresa. Né? A gente tem que ter... A consultoria ela é justamente para conseguir pesar, você minimizar as vulnerabilidades sem acabar com o negócio. Né? A gente tem que sempre estar visando o negócio principal da empresa. Ok? Legal. Obrigado pelo complemento aí. Então, podemos seguir aqui? Áreas afetadas. Isso mostra que a empresa, praticamente a empresa inteira, né? E aí esse DPO, antes até de você começar, que você já fez um comentário, Humberto, essa profissão, Data Protection Officer, ela nasceu no nosso país a partir dessa lei, correto? Até existia. Tô errado? Isso. Ela só não foi criada aqui, ela foi criada lá na Europa, lá no GDPR, e foi trazida para cá. Ela não existia antes da LGPD. Isso, ou seja, a LGPD criou uma... Como é que está o mercado
aí, claro, você vai explicar o conteúdo. Eu queria que você também fizesse uma análise do mercado sobre a oferta destes profissionais nos tempos atuais. Aí. Ok, deixa o Franzola falar um pouquinho. Por favor, Franzola. Na verdade, o que está acontecendo? Né? Nós temos participado de vários eventos, treinamentos ou coisa parecida. Infelizmente, existem algumas entidades dizendo que estão oferecendo curso para a formação de DPO. Né? E eu acho que é bastante válido isso, né? Mas não existe uma triagem. Então, eu particularmente entrei num grupo para ver qual seria esse grupo. Nós tínhamos lá, a pessoa mais velha tinha 23 ou 24 anos, e porque ela viu a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho nessa profissão. Mas dificilmente alguém que não tem uma experiência, uma bagagem profissional, tá? Que conheça realmente essas questões relacionadas à área de processo das empresas, que não tem habilidade para se comunicar, porque tem que se comunicar junto à NPD, né, ou junto ao titular, fica meio complicado. Então, não existe uma triagem. Eu não estou dizendo que quem tem 21 anos não possa ser DPO, né? Nós temos aí pessoas com QI bastante evoluídos, mas na grande maioria, na verdade, não vou dizer que estão sendo enganados, né? Mas estariam perdendo tempo de começar a olhar outras oportunidades e não focar só em ser DPO, né? Porque DPO, na verdade, as características desse profissional, ela exige realmente alguém que já tem uma certa bagagem profissional para que ele consiga desempenhar a contento as atividades, né? Entendeu? Exatamente, ele tem que ter uma voz muito forte, né? Ele é um cara que ele tem que peitar o dono da empresa, primeira coisa, né? Então, quando você pega aí um funcionário, um profissional que está começando, dificilmente ele vai peitar o dono da empresa. Ele tem que ir lá e mostrar que não está sendo feito alguma coisa. Ele tem que falar com a NPD, ele tem que ser um cara político. A NPD é uma autoridade, acima de agência, para você ter ideia, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está vinculada diretamente ao presidente da República. Então, não ele tem que falar com o titular. Olha a responsabilidade. O titular, muitas vezes, é o cliente dele, né? Ele tem que ter um relacionamento, tem que ter um jogo de cintura muito forte. E dentro da própria empresa, porque ele tem que cobrar os departamentos, né? Fizeram uma adequação, mudou algum processo. A gente sabe que mudar processos é a coisa mais difícil do mundo. Você muda, daqui uma semana, desmudou tudo, voltou tudo como era, né? Ele tem que ter uma voz muito forte. Então, ele tem que ser um profissional bastante eclético. Hoje, os DPOs que existem efetivamente, que a gente conhece como DPO efetivo, que trabalham, estão hoje em seguradoras, em bancos, em grandes, e ganham salários muito altos, tá? Por isso, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do DPO as a Service. O que é o DPO as a Service? É o DPO como serviço. A NPD, ela dá essa oportunidade de contratar uma empresa para fazer esse serviço, já que muitos DPOs vão ser muito difíceis de empresas médias e pequenas contratarem, porque é um profissional caro que ele vai ter, você pode até compartilhar, de repente o DPO, ele pode ser um cara de TI, né, que vai estar fazendo as atividades dele, matar como DPO lá, respondendo, né, mas ela pode também contratar uma empresa, o DPO as a Service. Então, existem várias empresas. E aí, o que é? A empresa define um profissional de frente, que a NPD fala que tem que ser uma pessoa, né? É um profissional, vai ter que ter o nome dele, só que por trás dele tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura jurídica, tem uma estrutura de processo, de segurança da informação, que vai dar todo o suporte para ele, para quando ele falar com cada área que ele tem que falar, ok? A gente também presta o serviço de DPO as a Service, porque nós temos aí, hoje, mais de 30 profissionais aí, atrás da nossa estrutura do programa LGPD, que nos dão todo esse suporte para manter o DPO as a Service. Isso aí. Tá? Pode passar para o próximo aí, vamos tentar finalizar, porque também daqui a pouco já acabou a coisa, não tem nem como responder as perguntas, né? Não, vamos, inclusive, até aproveitando, a gente está terminando já o conteúdo, já está pertinho do fim, e na sequência a gente vai abrir
para perguntas verbais. Quem quiser abrir a câmera vai poder ficar à vontade também. Então, talvez estenda alguns minutos, tá? Mas acredito que certamente vai valer a pena esse tempo, porque será bem rico aí. Isso, exato. Tá? Aí, falando rapidamente sobre as vantagens da adequação, são muito óbvias até, né? A primeira delas é estar em conformidade com a lei, né? Hoje, a empresa que não se adequar está fora da lei. É a mesma coisa que tem um tributo que ele fala, não vou aceitar esse tributo. Hoje é lei, a lei já existe, está funcionando, já está sancionada, em vigor, né? Então, primeiro, a vantagem é não estar em não conformidade com a lei, tá? A segunda é geração de valor. O titular, a partir de agora, vocês vão ver, a gente tem visto muito aí, até algumas instituições grandes, batendo muito forte, o Itaú, vou citar o nome do Itaú, porque eu achei maravilhosa a propaganda que eles estão fazendo, que eles cuidam do dado né? Então, tem o cara lá que tem o CPF no nome, né? Tem o CPF no peito, tal. É bacana. Então, hoje as instituições, elas estão exigindo que os seus fornecedores também estejam em conformidade. E nós já estamos vendo com vários clientes nossos que estão correndo agora para fazer, porque os seus clientes estão exigindo que eles estejam em conformidade também, tá? A reputação empresarial, então isso, vocês vão ver daqui para frente, vai estar crescente o titular, dando muito mais atenção naquela empresa que trata o dado, que mostra e tem o canal aberto, a transparência, né? O investimento no projeto do LGPD ele é recuperado muito rápido, até pelos próprios contatos que vão acontecer novos com empresas com compliance, né? A confiança do titular na empresa, que eu já falei agora há pouquinho, né? E a criação de novos fluxos de processos. Isso é muito legal, porque a gente percebe que muitas empresas que nós fizemos adequação, os processos que nós levantamos de adequação melhorou em processos internos da empresa para outros negócios, né? Para outros serviços dentro da empresa. Ok? Fala, se quiser, pode complementar, hein? Deixa eu só dar uma ideia para o pessoal, porque nós estamos sentindo isso, né? Atualmente, como o empresário está vendo a questão da adequação? Ele vê investimento, área jurídica, reputação e confiança do titular. Só que ele vê da seguinte forma, se a gente colocasse num gráfico, tá? Ele vê 70% da preocupação dele é sobre o investimento que ele vai ter. Depois ele tem 20% a preocupação que ele tem com a área jurídica, ou seja, os problemas que ele vai ter. E depois sobra 10% que ele usa 5% para a reputação da empresa dele e os outros 5% na confiança do titular em estar com os dados tratados dentro da empresa dele. E o que a gente vê a partir do momento que a gente termina a adequação, né? A gente vê que a reputação passou a ser 30%, porque ele está bastante preocupado, porque se ele não adequar, ele não vai ter novos negócios. Segundo, 30% é a confiança do titular, tá? Ele está tranquilo de que o titular está dando as informações e está confiante que ele cuida bem das informações. 30% da área jurídica, ou seja, ele sabe que os riscos dele minimizaram bastante. E os 70% que eram de investimento passa a ser 10% da preocupação dele. Esse é um gráfico que a gente monta para mostrar para quem está pensando em adequar, tá? Como é visto e depois de adequado, o que representa a adequação para ele. Legal. E até complementando, eu vou deixar uma dúvida para vocês me responderem, talvez o Franzola me responda melhor essa questão. Foi citado mais de uma vez aqui a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção a Dados. E acho que vale deixar claro essa questão que eu vejo algumas pessoas perguntando, é a seguinte dúvida. A ANPD, ela já está, de fato, na prática, aplicando aí as questões, as sanções, enfim, ela foi instituída, ela está prevista, mas ela está, na prática, sendo aplicada ou vai entrar daqui a algum tempo? Como é que está essa questão da ANPD no Brasil? Franzola ou Humberto, enfim? Eu posso estar dizendo a respeito. Bom, a lei 2018, sabemos que a lei ela foi sancionada em 2018. Só que ela vem aí sendo
protelada a sua vigência. E aí, em setembro do ano passado, houve a vigência definitiva da lei. Ela foi promulgada em 2018, em setembro de 2019 ela começou a valer, vamos dizer assim, e o governo deu um espaço de tempo para que os empresários viessem com possibilidade de se adequar à lei. Né? Porque nós estamos dizendo, hoje uma adequação ela é de 4 a 12 meses, dependendo do tamanho da empresa. E o governo já enxergava isso lá atrás. Então, ele deu aí um ano de espaço de tempo para que as empresas tomassem a iniciativa de se adequarem. Então, a NPD, ela existe, ela já foi constituída. Eu convido até aquelas pessoas, que os profissionais, que os empresários, entrem lá no site da NPD, porque nós mesmos estamos contestando algumas coisas, dando algumas sugestões, que é aberto ao público, das sugestões, sobre a regulamentação da lei. E já existem várias coisas regulamentadas lá. E a vigência, ou seja, vamos falar, a parte de sanções, ela está vigindo. As sanções começam a ser aplicadas pela LGPD a partir de 1º de agosto. Tá? E aí, eu vi aí que dentro das perguntas, quais são as sanções, né? Então, você pode ter uma multa, né? Que a lei é bastante dura, ela fala de uma multa de 2% do valor do faturamento anual da empresa, né? E quando eu falo empresa, isso vale para tudo, entidade filantrópica e tudo. Lá é receita, não é faturamento, mas vale para todas. Limitado em 50 milhões de reais por incidente, né? Mas antes disso, o que ficou claro numa live que foi feita pelo Dr. Valdemar, que é o presidente da NPD, é que a NPD, primeiro, ela está bastante preocupada, tá, em passar conhecimento, em capacitar, da mesma forma que nós estamos, eles estão preocupados em capacitar os empresários para entender a necessidade de estar debaixo da lei, porque a lei está valendo. Aquela história que a lei não vai pegar, a lei já pegou, gente. Tá? E aí eu dou um exemplo rapidinho, o seguinte, como foi dito anteriormente, né, pelo Humberto, nós não podemos focar só na LGPD. Em janeiro, nós tínhamos acima de 200 processos trabalhistas envolvendo tratamento de dados. Nós tínhamos do PROCON acima de 400 ações, era 470, isso em novembro do ano passado, envolvendo a questão de vazamento de dados. Ali foi feita uma parceria do PROCON com a NPD. E não é o PROCON, é algo maior do PROCON com a NPD, estão trocando informações. E nós temos o Ministério Público, que já com centenas de ações com vazamento de dados pessoais. Então, independente da NPD, a turma fica preocupada, não, a partir de quando vai começar as multas da NPD? Não é só a NPD. As coisas já estão acontecendo, entendeu? E agora, o que é a coisa mais complicada, nós estamos falando de sequestro de dados pessoais. A JBS acabou de pagar 11 milhões de dólares nos Estados Unidos para poder alguém não estar esparramando aquele monte de informações que ela tinha. E no Brasil, e já existe isso, está, muitas das vezes, a própria empresa, é evidente que não quer ficar exposta, mas seguramente nós já temos casos aqui dentro do Brasil de sequestro de dados, onde quem sequestrou pede um resgate para resgatar as informações a eles, não paga o resgate, ele coloca em público as informações e, além de tudo, ajuiza uma ação contra a empresa, dizendo que está tratando os dados pessoais de uma forma que não, de acordo com a lei. Tá? O Roberto pode até complementar isso. Exato. Bom, aqui são alguns cuidados finais, né, gente? A gente está no meu cronômetro aqui, falta 1 minuto para dar as 11 horas e 45 minutos previstos pelo tempo, tá? Não, e nem começaram as perguntas ainda, né? Então, exatamente. Como eu falei, a gente vai estender alguns minutinhos. O nosso evento está previsto das 10h30 às 11h45. Então, nesse momento, falta 1 minuto, vai dar aí o tempo. Então, a gente vai deixar aqui
na parte de contatos, tá? Vamos agradecer a participação e vamos aqui, nesse momento, pedir a vocês, participantes que estão presentes, na sequência vai haver o sorteio, né? Que o Humberto vai estar transmitindo, vai estar passando o vencedor. Então, fique à vontade, aqueles que Dá querem... mais um clique aí, por favor. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui. Contatos, foi. Isso. Pronto. Então, eu peço que levante a mão aqueles que gostariam de estar fazendo um questionamento, alguma pergunta para o Franzola, para o Humberto, sobre o tema que aqui foi abordado hoje. Tem algumas perguntas lá no chat também, né? Tem algumas perguntas no chat. Alguém gostaria de estar falando, colocando? Não? Então vamos ver do chat. Vamos no chat. Eu estou procurando aqui também, espera aí. Ó, tem... Tem uma que tem... Sobre o artigo já foi respondido. Ó, considerando a LGPD, pode o sindicato ajuizar cautelar de exibição de documentos de empregados de alguma empresa sem autorização expressa do trabalhador? Não entendi, desculpa, eu não entendi, desculpa. Então, essa é uma pergunta da Ed Anitta. Ed Anitta, ela está presente? Vamos ver se ela está presente. Não, mas lê de novo, que aí, quem sabe, eu entendo. Tá. Considerando a LGPD, pode o sindicato ajuizar cautelar de exibição de documentos de empregado de alguma empresa sem autorização expressa do trabalhador? Bom, se ele ajuizar uma ação, né, e tiver a guarida da justiça para isso, tudo bem. Agora, caso contrário, o que acontece, né? O que a gente precisa ver é botar sempre o tratamento de dados dentro de uma das bases legais, né? Então, vamos dizer o seguinte, o trabalhador ele vai se sindicalizar. Na hora que ele for se sindicalizar, o sindicato seguramente vai pedir que ele dê um consentimento para ele tratar algumas informações. Então, tá bom, você quer ser sindicalizado? Legal. Então, eu preciso dessas informações suas. Então, o que acontece? Ele já se salvaguarda perante a legislação, perante a LGPD, e na hora que ele vai pedir qualquer tipo de informação para a empresa, ele vai fazer menção que já tem o consentimento do trabalhador para que aquele dado seja trabalhado. Entendeu? Aí o que precisa? Precisa um ajuste. Um ajuste, eu estou dizendo, jurídico, entre a empresa e o sindicato, jogando as responsabilidades, identificando as responsabilidades. Tá bom, eu vou te passar as informações de acordo com isso. Agora, eu no papel agora sou de operador, porque você que está dizendo que precisa dessas informações, você disse para mim que tem o consentimento, eu vou acreditar que você tem o consentimento e vou lhe passar as informações. Tá? Então, mas se vem através do juízo, aí tudo bem, é para cumprir determinação legal, aí não tem o que discutir. Entendeu? Só vai ter qualquer tipo de discussão se for um pedido que for feito extra-juízo, né? Legal, legal. Espero que tenha tido um esclarecimento aí da parte do Franzola. Tá? Temos aqui também uma pergunta do Henrique. Ele escreve o seguinte: bom dia, nobres, uma dúvida no caso do governo, que até onde eu li, informações publicadas pelas mídias, deixou com que milhares de dados fossem divulgados e usados em má-fé, onde se usaria a LGPD. De que forma o governo deveria ser penalizado para que todos tivessem seus dados expostos?
Não venham a ser prejudicados. Hein? Não, mas é simples, tem que fazer a denúncia. É verdade. Não é verdade? Denúncia. Nós estávamos no cliente agora há pouco tempo, e ele realmente estava meio chateado porque uma informação dele havia fugido e ele sabia de onde fugiu. Ele estava muito bravo, né? Inclusive, era parente, né? Um parente do outro é complicado. Aí, o que eu faço? O que você faz? Denuncia o seu parente, pô. Não tem jeito. Aí, a autoridade nacional que vai conduzir o processo. É um processo administrativo dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo, Humberto? Eu não sei se o Humberto tem alguma coisa para dizer. Exatamente. A lei é para todos, né? Exatamente, sem dúvida. Claro, foi esclarecidas as questões punitivas, né? Questões de multas, advertências. Aí só um complemento da dúvida é sobre prazos, cada uma delas deve ter o seu prazo associado, certo? Perfeito. Tá? Gravação, acredito que nós passamos aí pelas grandes dúvidas aí que o pessoal registrou aí via chat. Não, mas sabe, tem uma pergunta aí, vê essa pergunta da Jeane aí, uma das últimas que entrou. Da Jeane? Acreditam que as empresas de segurança tecnológica tiveram alguma influência, lobby, junto ao legislador e tal? Não, não leva para esse lado, tá? Não. Tá, tô vendo. Não sei. Na verdade é o seguinte, a nossa lei é uma cópia da lei europeia. E aí, o que acontece? Já há bastante tempo, o Brasil tem bastante interesse de relações comerciais com a região europeia, né? Com a região europeia. Então, o que acontece? As empresas já europeias no Brasil, elas já tinham GDPR há bastante tempo aqui, que é a nossa LGPD, já dentro da própria empresa, né? E aí, o que acontece? Para poder entrar no bloco europeu, o Brasil teria que estar também se salvaguardando e tendo uma lei que salvaguardasse os dados pessoais. Então, não houve lobby, não teve lobby. O que teve é o interesse das empresas em poder participar desse bloco europeu de negócios, e para isso foram forçadas até pressionar o próprio governo para ter uma legislação a qual foi copiada. É cópia, realmente, a nossa lei é cópia da lei europeia. O Humberto quiser complementar, por favor. Exatamente, mas é exatamente isso. Não tem lobby, não. E eu até complemento que, efetivamente, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta goela abaixo, não. Tá? Hoje, no mercado, existe um monte logicamente, que existem ferramentas, né? Mas que a própria NPD não exige nenhum tipo de ferramenta de utilização. Ela precisa se adequar à empresa e, obviamente, que ela vai precisar de ferramentas de segurança, mas até para o próprio negócio dela, não só para a LGPD, né? O vazamento de informação de dados pessoais, se você não tiver segurança, você pode ter vazamento de dados estratégicos da sua empresa, da sua carteira de clientes, né? E que também é tão ruim ou pior até do que vendo só como vazamento de dados pessoais. Então, a própria segurança já estava inerente no negócio, ok? Legal. Bom, acredito que nós passamos aí por todas as questões do chat que foram registradas aqui, tá? E, nesse momento, pelo meu relógio, excedemos o tempo em 8 minutos. Então, mais uns 2 minutinhos aí para o Humberto fazer o sorteio, Humberto. Você vai Vamos fazer lá. Nós tivemos inscritos mais ou menos uns 200, mais ou menos não, exatamente 258 inscritos, ok? Alguém fale um número entre 1 e 258, que a gente vai lá pegar quem foi o inscrito naquele número e pronto. Acho que é mais fácil. Posso escolher o número? Pode. Se quiser também dar alguém aí, mas pode ser. Já tem o 37 aí, Humberto. 37. 37. Então vai o 37. 37? Vamos lá. 37. Bárbara Caputo. Bárbara Caputo está presente? Bárbara Caputo. Mesmo que não esteja, viu? Como nós excedemos o tempo. Ela se inscreveu. Como excedeu o tempo, de repente, não sei se está. Se tiver, ótimo. Ela não está. Tá. Não está presente.
Você pode colocar no chat o nome dela, por favor? Vocês vão entrar em contato com ela, então? Vamos entrar. Eu não vou colocar, obviamente, o e-mail dela lá, né? Só o nome, tá? E nem a empresa também, por causa justamente claro. de... LGPD. De LGPD, exatamente, tá? Então, a ganhadora foi a Bárbara Caputo. Nós vamos entrar em contato via e-mail e tem o telefone dela aqui também. A gente vai mandar uma mensagem para ela, tá ok? Tá ok. E qualquer outro que participante ou não, né? Nós estamos aí abertos a qualquer pergunta. Tem os nossos contatos aí, tem os telefones, são WhatsApp também, pelo e-mail, ou lá pelo site também. Nós temos um canal de comunicação também pelo site, ok? Legal. Fiquem à vontade. E vamos responder se teve alguma pergunta aí, depois nós vamos checar o chat. Se teve alguma pergunta que passou aí, teve bastante interação lá no chat, a gente responde para cada um, ok? Isso aí. Humberto, quanto à promoção do curso, como nós vamos funcionar? Por favor, eu vou colocar, acho que ela tinha colocado aqui, eu vi, se você puder colocar de novo o link, ou eu vou colocar aqui o link também. Esse link do chat aí que eu coloquei agora, tá? É o link que vai direto para a página da promoção para a Prime IT, tá? Para essa live, aliás, para a live da Prime IT. Legal, okay? Legal. Vocês podem clicar, é só ir até lá. O curso, ele é lá no Gateway, pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito, tem todas umas facilidades lá também, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato também com a gente. Muito bacana, muito bacana. Então, gente, agradecemos bastante a participação de todos. Todos que estiveram presentes vão receber da área de comunicação um formulário para que seja avaliado, para que vocês nos deem um feedback sobre o evento, sobre o conteúdo que aqui foi transmitido. Então, em breve, vocês também estarão recebendo este conteúdo para que vocês possam nos ajudar a melhorar futuros eventos. Tá? Humberto, Franzola, uma grande satisfação ter participado deste evento com vocês. Foi um grande aprendizado para mim também. Gratidão a vocês. Nós que agradecemos. Eu agradeço aqui a Prime IT, a todos os que participaram, nos colocamos à disposição. Franzola, por favor. Eu reforço os agradecimentos do Humberto, né? Muito obrigado por todos, tá? Legal, gente. Um ótimo almoço, um ótimo dia, boa semana. Isso. Tchau. Abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.